Olá, sejam bem-vindos. Hoje é dia 10 de março de 2013. São 13 horas aqui, né? Na verdade, 12h59, já estamos quase aí a 1h da tarde. Esse aqui é o Cozinha Profissional ao vivo pelos estúdios da UTV, como você está acostumado, toda segunda-feira. Semana passada foi carnaval, a gente não teve aqui o programa, mas estamos de volta para passar informações aí para você que atua nesse setor de food service, né? Padaria, rotisseria, pizzaria. Hoje a gente vai falar também sobre a parte de doces, né? A parte de confeitaria, de patisserie, um assunto bem interessante que vale a pena ser abordado sempre, né? Bom, esqueci de trazer a revista aqui hoje, mas a gente já está com a edição especial do anuário, já está no nosso site para quem quiser dar uma olhada também. O que tem nessa edição que vocês vão encontrar? A gente tem matérias de uma pesquisa que a gente fez de mercado, uma pesquisa diferenciada, arriscaria até dizer pioneira no setor, que é uma pesquisa que não fala ali sobre comportamento do público final que frequenta os restaurantes similares. Na verdade, é uma pesquisa que fala sobre os bastidores do setor. Então, ali você vai ter informações do tipo satisfação do colaborador que trabalha, quantidade de lugares que tem nos estabelecimentos, vários cruzamentos interessantes de informação. A gente notou, por exemplo, que os restaurantes eles estão já no movimento de redução de equipe, o que acarreta ali numa equipe um pouco mais treinada. Então, ao mesmo tempo que tem essa redução, a gente tem bastante gestor que indicou que faz treinamento intensivo no restaurante. É bom para o mercado, bom para o próprio estabelecimento fazer isso. Qualquer informação sobre isso, você entra lá no nosso site, tem a revista, que além dessas matérias, também tem o guia da Cozinha Profissional 2014. O que você vai encontrar nesse guia? Ali você vai encontrar divisões e subdivisões de produtos que você usa no seu estabelecimento. Então, desde alimentos, ali passando, vai do arroz até o vinagre, passa por equipamentos, você tem refrigerador, chabroiler, todos os equipamentos que você precisa. Vamos até a parte de serviços com faculdades, com atacadistas, controle de pragas, enfim, tudo isso você tem ali. Então, é uma edição para você realmente conseguir fazer aí uma pesquisa de mercado, achar o melhor fornecedor, seja na qualidade, seja no preço. A gente sempre fala na Cozinha Profissional, né, que a pesquisa de fornecedor é muito importante para você conseguir até mesmo oferecer um preço viável para o seu consumidor, que é um assunto que a gente tem abordado bastante, inclusive está na parte editorial, nessa primeira parte que eu falei das pesquisas, né, que existe esse movimento realmente para esse ano, começou no final do ano passado. Então, é bem interessante, você não pode perder essa edição da Cozinha Profissional. Já está em circulação e está no nosso site, cozinhaprofissional.com.br. Bom, recado dado aqui, vou passar para a Juliana, que vai falar para vocês como é que vocês fazem para participar aqui do Cozinha Profissional TV. Tudo bom, Juliana? Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos. Lembrando nossas redes sociais, o Twitter é @cpfoodservice, o Facebook é /revista Cozinha Profissional e o nosso e-mail é redacal@cozinhaprofissional.com.br. Lembrando também os contatos da UTV. O Twitter é @_AuTV, o Facebook é /AuTV Brasil e também tem hashtag TV da Internet, que você pode marcar a gente aí, a gente recebe aqui pelo iPad do Thiago, você pode entrar em contato, mandar sua pergunta, sua sugestão, que a gente vai responder. Ok, fique à vontade então para participar aqui do Cozinha Profissional TV, mandar sua pergunta, sua dúvida, sua observação. Acredito que, a gente vai até brincar que as formigas de plantão hoje vão participar bastante aqui do nosso programa, porque a gente vai falar sobre confeitaria, sobre patisserie. Aqui à minha direita está o César Yukio, que é patisserie e personal chef, e leciona nessa área, né? E tem também o trabalho de oferecer produtos, que a gente vai até mostrar aqui no segundo bloco, as fotos desses produtos, para ele falar para a gente. Certamente é um setor que merece atenção, merece essa divulgação de informação. A gente vai até discorrer sobre esse mercado aqui durante o programa. Mas antes, queria passar aqui para o César para ele se apresentar. Tudo bom, César? Tudo bom, Thiago? Tudo bom, Juliana? Bom, primeiro, queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Meu nome é César Yukio, eu tenho 24 anos,
e eu já atuo na área há uns 8 anos profissionalmente. Certo. O interessante do César é que ele tem esse perfil empreendedor que que a gente estava até comentando antes da gente começar o programa aqui, que é a vontade de muita gente, né? Você ter o seu próprio negócio, você guiar ali a sua própria carreira, né? Mas antes, vamos falar sobre a sua história, né? Como é que foi? Como é que você decidiu? Você estava contando aqui pra gente que é até uma coisa de família, né? Como é que você decidiu trabalhar com gastronomia e depois como é que você afunilou para essa parte da confeitaria? Então, Thiago, o meu avô, ele tinha um restaurante de cozinha japonesa. Eu era pequeno ainda, eu tinha uns 5, 6 anos, mas eu ainda lembro de estar indo no restaurante visitar meu avô. Com 8 anos, meu avô faleceu, ninguém quis continuar com isso, mas aquilo já ficou comigo. Então, tinha alguma festa em casa, eu queria fazer os brigadeiros, eu queria fazer o bolo e dar de presente. A minha mãe sempre fez comida para fora. Então, eu chegava no final de semana, ela vendia para amigos, para familiares, e eu sempre queria ajudar ela. E, por incrível que pareça, antes de eu escolher gastronomia, eu estava optando por fazer contabilidade ou fazer alguma coisa ligada a exatas. E eu acabei optando por gastronomia, na verdade, por comodidade, porque a faculdade era mais próxima de casa. E eu acabei gostando. Sempre gostei mais de confeitaria do que a parte salgada. Eu acho que eu aliei um pouco essa parte das exatas com a gastronomia, que foi a confeitaria, que é uma ciência bem exata, bem precisa, mas eu acho que essa parte de cozinhar sempre esteve no meu sangue. No sangue da minha família também. E como é que você estudou isso? Você falou na faculdade, mas você também teve experiência fora do Brasil, né? Isso. Como é que você estudou, até teve experiências com outros tipos de gastronomia, né? Queria que você contasse um pouco sobre isso pra gente. Tá, eu fiz gastronomia aqui no Brasil, comecei a fazer confeitaria e panificação na época que tinha faculdade também, só que eu vi que, na verdade, a faculdade acabou fechando o curso por falta de alunos e eu resolvi ir para fora. Eu fiz curso na Le Notre, na França, fiz no Mos Sebes, na Argentina, e com isso eu percebi que é muito mais a confeitaria do que a gente tinha aqui, que eu acho que faltava um pouco. Isso há uns 4 anos atrás. Agora a gente vê esse boom de confeitaria que deu no mercado, que a gente vê até em lojas oferecendo cursos muito legais de gastronomia, de confeitaria principalmente. Mas na época que eu fiz, era muito focado em gastronomia, em chefe de cozinha, em cozinha salgada. E aí, voltando para o Brasil, eu fiz uma pós-graduação em eventos para poder focar mais nisso também. Ô César, em relação à confeitaria, o que você viu de mais diferente lá no exterior e aqui no Brasil? Assim, o que falta ainda aqui para a gente, não sei, chegar a pelo menos aparecer com eles, porque lá é mais desenvolvido? Eu não sei, você pode dizer melhor. Como é que é? Então, Juliana, o que eu senti é que lá o pessoal valoriza muito mais os ingredientes, o pessoal já vem com uma técnica, já desde a época da faculdade. Aqui, em 2 anos de gastronomia, a gente tem o equivalente a 1 mês de confeitaria, né? É muito pouco para uma área tão específica. Lá fora, o pessoal chega a ter 6 meses de confeitaria e panificação. E um pouco também do amor, né? Lá as pessoas já crescem nesse ambiente de confeitaria, eles querem seguir essa área. No Brasil, infelizmente, a confeitaria é pouco valorizada ainda. O chefe de cozinha da parte salgada tem um status máximo, que todo mundo quer chegar lá. Mas eu acho que está mudando muito hoje em dia, né? A confeitaria está crescendo muito, mais até do que a gastronomia, fazendo uma comparação. E eu acho que esse medo pela confeitaria também que fazem as pessoas não quererem ir para essa área. Falam assim, é muito certinho, é muito preciso, eu não tenho mão para isso. Vou para a cozinha salgada, que é um pouco mais livre. Acho que falta um pouco de informação, que a confeitaria ela é precisa, mas ela não é difícil, para as pessoas poderem estar entrando mais na área. Não, e é sensacional, né, César? Eu já tive a oportunidade de conferir campeonatos, acho que até de escultura já, né?
aquelas esculturas de chocolate e até de confeitaria mesmo. É um trabalho bem preciso, assim, e no final é um pouco até, por mais que tenha uma certa complexidade, não é impossível, né, como você está falando. E também tem um resultado muito, até visualmente bonito, realmente uma técnica muito apaixonante. Eu queria estender a pergunta da Juliana, falar um pouco sobre o ensino que você teve fora do Brasil, em comparação ao que você teve aqui, que você teve a oportunidade, né, de estudar aqui antes de ir para lá, como você explicou, o curso fechou. O que você viu? Como é que é o ensino lá? O ensino lá, você acha que fora do Brasil dá mais embasamento para o mercado de trabalho do que aqui? Eu acho que é uma coisa diferente, Thiago. O ensino lá, ele foca muito mais em técnica, em você realmente colocar a mão na massa, em você aprender como fazer o produto, do que você simplesmente pegar uma receita e reproduzir ela. Acho que eles focam muito mais nessa parte de técnica do que da receita. A parte de mercado de trabalho, você tem um pouco, eu confesso que eu não sei falar muito bem o francês, eu pequei um pouco nessa parte, e o espanhol também, mas eu acho que lá eles focam muito mais na técnica realmente, na parte de você colocar a mão na massa, você aprender bem aquilo, do que você pegar uma receita que demonstre a técnica, você faz a receita e pronto. Você fez, passa para uma outra. Você acha que lá fora é mais evidente, por exemplo, a questão do ingrediente, da flexibilidade do ingrediente, e não o ingrediente só como parte de uma receita? Isso quer dizer, o profissional que se forma numa faculdade, como você se formou, fora do Brasil, ele tem mais chance de criar um trabalho autoral, porque ele conhece a especificidade de cada ingrediente do que aqui no Brasil? Com certeza, com certeza. Aqui no Brasil, a gente fala que é fácil ser um chefe de cozinha, ser um chefe de confeitaria, porque você vai em mercado, você já encontra a salada lavada, você já encontra, por exemplo, a abóbora já cortada, descascada. Lá não, se eu quero fazer algum doce com abóbora, é a abóbora inteira que eu tenho que pegar, descascar. Eu vou no mercado, a gente vai de madrugada escolher os melhores produtos, então você tem essa paixão, você já escolhe os melhores produtos que você quer usar. Então você já conhecendo melhor os produtos, na França tem várias feiras que tem produtores pequenos que levam seus produtos artesanais, orgânicos, e você vai lá e escolhe qual produtor você quer, como que ele foi cultivado. Eu acho que essa parte, você conhecendo melhor o ingrediente, você consegue utilizar ele melhor também. Porque muito se fala, né, a gente estava até comentando aqui antes de começar o programa, sobre o trabalho autoral do chefe, independente da área que ele atua. Só que a gente tem que ter a noção de que para ele ter um trabalho autoral, ele precisa conhecer a fundo cada ingrediente que ele vai usar ali, o que vai combinar, o que não vai combinar, o que vai ficar bom, né, o que vai ficar ruim. Mudando de assunto aqui, César, você tem essa sua parte de professor também, né? Sim. Você leva esse tipo de coisa para os seus alunos, esse conhecimento um pouco mais apurado sobre cada ingrediente, ou por falta de base você ainda tem que passar a base para eles? Eu sempre tento passar para os alunos, sempre quando eu dou aula, independente do lugar, passar a técnica, porque o aluno tendo a técnica, ele consegue fazer qualquer outra preparação que utilize ela, e sempre faço questão de usar os melhores ingredientes que eu posso. É óbvio que alguns alunos não conseguem vender com os melhores ingredientes, então acabam substituindo por outros, ou em algumas regiões do país você não encontra alguns. A gente tem que, infelizmente, abaixar a qualidade um pouco para conseguir fazer o mesmo produto, mas eu sempre tento passar para eles o melhor possível, para eles terem uma base de como ficaria ele 100%, para se sair 90%, tá ótimo. E César, o que você vê? Agora a gente pode até estender não só em relação aos seus alunos, né, mas em relação ao que você já viu de mercado nacional, internacional, a respeito da disciplina de trabalho nesse setor. A gente sabe que lá fora tem uma disciplina um pouco mais rígida, né? Mas, por exemplo, para trabalhar com você na sua linha de produção, que você comentava aqui que você tem esse trabalho de vender os produtos, né? O César vende pela internet aqui. Como é que você faz com essa questão da mão de obra, da disciplina da mão de obra para uma culinária que é tão precisa, né, como você vinha falando aqui antes? Então, Thiago, eu sempre, por incrível que pareça, eu prefiro pegar pessoas sem experiência nenhuma para trabalhar comigo. Eu acho que aí eu consigo passar a minha técnica, o meu jeito de trabalhar.
E, na verdade, lá eles não são funcionários, eles são meus colaboradores, todo mundo trabalha junto, todo mundo cresce junto, tem um respeito mútuo um pelo outro. Na hora de brincar, todo mundo brinca, na hora de trabalhar, todo mundo vai e trabalha, mas sempre no melhor clima possível. Eu acho que se você tem um bom ambiente de trabalho, todo o trabalho final ele vai refletir nisso. Se você trabalha num ambiente muito tenso, com muito estresse, não sai um doce bom. Ou qualquer coisa que você for fazer também, essa parte sentimental ela passa para a comida. Você comentava aqui também sobre a comfort food, né? Que é exatamente isso, você ter essa comida. Na verdade, comfort food é um conceito que abrange um pouco mais, né? Uma culinária afetiva até. Exatamente. Por que você escolheu trabalhar dessa forma? Você acha que o público brasileiro hoje em dia procura bastante esse tipo de conceito? E como é que você aplica, né, esse tipo de conceito também nas coisas que você faz? Olha, deu para ver um grande boom da comfort food a partir do brigadeiro gourmet, né, que até então era um docinho de festa, e ele virou uma super moda no Brasil todo. E também agora as lojas de bolo simples, as lojas de quindim, são doces que trazem na memória alguma coisa afetiva, alguma coisa que te lembra a infância, e faz sucesso por conta disso, porque realmente você coloca um sentimento na comida. Eu sempre gosto de fazer produtos, alguns autorais, alguns que saem da minha cabeça, que eu misturo algumas coisas que o pessoal torce o nariz, mas quando experimenta gosta. Mas 90% dos produtos eu gosto de fazer sempre baseados em alguém, baseados em um sentimento, baseados em alguma coisa que alguém me ensinou. Eu acho que isso é importante, é você passar o sentimento para a comida. Também isso, eu acho que é o mágico da confeitaria, da gastronomia em geral, que é um dos trabalhos mais gratificantes que tem. Porque você coloca todo o seu amor na comida e a pessoa, quando ela experimenta, ela consegue sentir isso. Legal. Na verdade, até tem essa questão do açúcar, né? O açúcar ele tem esse poder de... Tem até no seu site alguma coisa relacionada a fabricar sorrisos, né? O açúcar ele tem esse efeito e realmente talvez um pouco mais afetivo do que a culinária salgada em muitos casos, né? Engana? César, ainda falando um pouquinho sobre ingredientes, queria que você falasse o que você mais utiliza e se você tem aquela questão da sazonalidade do ingrediente, se tem uma época, por exemplo, verão, aí você usa ingredientes específicos, faz receitas específicas só para aquela época. Como que é esse trabalho, esses produtos aí que você está no seu dia a dia? Então, Ju, eu sempre gosto de usar ingredientes os mais frescos possíveis. Então, eu sempre escolho principalmente os ingredientes da época, as frutas, as ervas que eu encontro naquela específica época do ano. Eu também sempre tento buscar alguma forma de reduzir o açúcar dos meus doces. Bom, como eu sou japonês, na confeitaria oriental a gente usa pouquíssimo açúcar. Então, eu sempre tento dar um jeito de reduzir esse açúcar. E também pensando, por exemplo, no inverno, que é uma época mais fria, então usar um chocolate, uma pimenta, uma especiaria, alguma coisa que aqueça. No verão, usar muita fruta, que é uma coisa mais leve. Na primavera, alguma coisa com flor, alguma coisa mais suave. Sempre tentando lembrar o clima, ou então até a época, né? O Natal, a gente trabalha muito com cereja, pistache, frutas secas. E a gente vai indo assim o ano todo. César, a gente até comentava aqui sobre a sua passagem, né? De ser ali um profissional que trabalha, apesar de você atuar como professor, hoje você tem um negócio próprio, né? Quando foi que isso surgiu e como é que você estruturou isso, até de repente na sua cabeça, para você ter essa visão de como gerir isso, de como precificar, como atingir seu público? Quando que foi isso e como é que foi a estruturação? Isso fazem 3 anos, foi a última empresa que eu estava trabalhando, foi um buffet, que eu percebia que assim, eu gostava de fazer aquilo, mas eu não tinha o reconhecimento que eu achava que eu merecia. Então eu falei, bom, vou abrir meu próprio negócio. Larguei tudo, joguei tudo pro alto, falei, vou abrir meu próprio negócio. Só que desde criança, desde quando eu tinha 12 anos, eu já fazia pão de mel, trufa,
bombom para vender. A mesada que meus pais me davam não era suficiente para comprar tudo que eu queria, tinha que dar um jeito de ganhar mais dinheiro. Então eu comecei a fazer os doces para vender e sempre tive um público, né, que gostava, que queria comprar. E esse público foi meu público-alvo no começo. Fala assim, olha, eu estou fazendo agora profissionalmente, estou fazendo isso, montei uma linha de produtos e a partir daí comecei a vender. E um começa a indicar para o outro, o trabalho é realmente de formiguinha. Um indica para o outro, que indica para o outro, que aí em questão de um ano eu já estava com 2 funcionárias, mais um motorista, e já começando a atender pedidos grandes, como casamentos, festa de 15 anos. E você tem clientes que são fiéis, que pedem com certa frequência ali para até festa mesmo, para consumo pessoal. Você notou que tem isso nesses 3 anos? Tem bastante. Eu tenho, acho que umas 20 ou 30 clientes que sempre pedem, tanto em aniversário quanto em Páscoa, Dia das Mães, Natal. Às vezes elas me ligam sexta-feira à noite porque querem um bolo sábado de manhã. Às vezes não dá para fazer, mas a gente dá um jeito. Mas tem que lembrar antes, né? Tem que avisar antes. César, você tem planos para expandir os negócios, até começar a produzir para restaurante, para o setor de food service, não sei, algo do tipo? Tenho. Eu estou com um projeto junto com um amigo, daqui a 1 ano, 2 anos, se Deus quiser, a gente abrir realmente um ponto, uma loja física para poder vender os produtos. E também eu forneço para uma casa de chás na Chácara Santo Antônio e estou vendo em 2 restaurantes, os 2 de cozinha japonesa, para fazer sobremesas orientais e fornecer para os restaurantes. Mas com a Páscoa chegando agora, não dá nem para pensar em outra coisa senão chocolate. E, na verdade, assim, o interessante do negócio do César é que você falou que completou 3 anos já, né? Que é um período ali que demonstra realmente que está bem encaminhado, né? Se fosse para dar certo, já teria dado algum problema, né? Então, já de repente, já é mesmo a hora de você pensar em expandir, né? César, vamos mudar um pouco de assunto aqui, falar sobre o mercado de trabalho, pelo que você passou, pelo que você vê, e até pelos seus alunos, né? Como é que você vê o mercado de trabalho para quem trabalha especificamente com confeitaria? Então, hoje, infelizmente, são poucos os profissionais que realmente têm uma formação, que realmente já trabalham há muito tempo na área. Normalmente é o que você estava comentando, Thiago. É alguém que precisava fazer alguma coisa dentro do restaurante e foi para a confeitaria e caiu de paraquedas. Pega a receita e acaba fazendo. E muitas vezes a pessoa gosta e acaba seguindo nessa área. Mas a parte de formação é muito complicada. Ainda mais porque os restaurantes, eles também não valorizam tanto a sobremesa quanto a cozinha quente. Só para a gente entender, você seleciona disciplinas ligadas especificamente à confeitaria? A confeitaria, eu também gosto muito de lecionar a parte de entradas, finger food e cozinha oriental. Mas tudo isso tem um nexo, né? Tudo isso é muito preciso, você tem uma finalização, você tem sempre um peso, você tem um cuidado em fazer cada um. Acho que por isso que eu gosto também de fazer essa parte salgada. E o César tem esse trabalho bem interessante, a gente vai mostrar as fotos no próximo bloco, com o visual do que ele vende ali, logo mais a gente vai ver. E César, dentro desse grupo de alunos que você tem hoje, ou que você já teve a oportunidade de ensinar, qual o interesse, vamos falar a porcentagem, mas quantos você vê interessados em seguir, como você seguiu carreira, especificamente na confeitaria? Olha, Thiago, de todos os alunos que eu dei aula até hoje, foram cerca de, alguns repetidos, mas na faixa de 3.000 a 4.000 alunos, eu vejo que 90% realmente fazem aquilo porque gostam. Mais da metade estava numa profissão e queria largar a profissão para seguir a área da confeitaria, ou então tinha jornada dupla de trabalho. Trabalhava de manhã no trabalho normal e à noite ia fazer os doces para vender, pegar o final de semana também, fazer os pedidos. Eu acho que a paixão pela confeitaria é uma coisa tão grande que faz as pessoas fazerem isso. Preferir não descansar porque acaba virando um hobby. Quando você gosta, você não trabalha, né? Você se diverte. A gente sempre fala aqui, César, a gente está falando sobre
essa questão de profissionalização, a gente sempre gosta de pensar, como a gente está no setor, eu, a Juliana, toda a equipe da cozinha profissional, a gente tem certa mania de entrar nos lugares e fazer uma avaliação, né, até mental, do que está certo, do que está errado. Nesse sentido, como é que você vê o mercado quando você sai para comer alguma coisa, quando você sai para provar um doce, ou até quando você vai num restaurante e pede uma sobremesa, você nota que tem um profissional específico para fazer aquilo, ou geralmente o restaurante foge para outra alternativa? Eu acho que depende muito. Se for vários restaurantes upscale de São Paulo, realmente tem um profissional que faz um trabalho magnífico, realmente muito parecido, igual e alguns até melhor do que a gente encontra lá fora. Mas na maioria dos restaurantes médio para baixo, a gente percebe realmente a falta de um bom profissional, seja na hora da finalização, seja na hora que você experimenta, você vê que é um produto pré-pronto. No Brasil existem várias marcas de produtos excelentes, mas a gente consegue perceber quando é feito e quando é um produto industrializado. E muitas vezes não é nem por questão de custo que os restaurantes utilizam esses produtos, mas por falta de mão de obra, que a pessoa às vezes não sabe fazer, ou às vezes faz, de um dia sai bom, outro dia não sai. Então, para padronizar, acabam usando esses produtos. E você acha que a gente tem um problema nesse sentido em relação à falta de profissionais, à falta de investimento nesse profissional, ou realmente a percepção errada de que, de repente, você trabalhar isso é uma coisa que atrapalha o resto da sua operação? Né? Tendo visto aqui um restaurante ou uma pizzaria, são estabelecimentos que não têm isso como principal foco. Qual desses três fatores você acha que é mais entrave assim, para realmente ter profissionais em outros modelos de negócios que não as docerias e as patisseries? Eu acho que um pouco dos três. Eu acho que falta um pouco desse interesse do gestor do restaurante na sobremesa. Se você for pensar realmente, colocar na ponta do papel, bebidas e sobremesas é onde o restaurante mais lucra e onde o restaurante normalmente não liga. A sobremesa é onde você fecha o menu, é quando a pessoa sai de lá feliz porque comeu um doce bom, sai com uma boa lembrança. Se a pessoa comer um doce ruim, vai sair com aquele gosto na boca e vai lembrar daquela sobremesa ruim o resto da noite ou do dia inteiro. Né? Eu acho que hoje em dia tem vários cursos em várias escolas, cursos rápidos até de 3, 4, 5 dias, onde a gente foca bastante em técnica, foca em algumas receitas, que dá para o gestor do restaurante profissionalizar a pessoa que está fazendo a sobremesa, ou então ela mesma. Se realmente quem tem o interesse consegue correr atrás, tem vários cursos gratuitos que dão bolsas. Eu acho que o profissional se valorizar também está faltando um pouco. Fica muito naquela história de eu vou esperar o meu chefe me pagar um curso, enquanto isso eu vou fazendo. Mas isso chega uma hora que acaba a sua carreira no restaurante, você ficou sem o curso. Acho que um pouco do interesse das pessoas também nessa área falta. Tá, eu até queria fazer uma pergunta específica aqui, César, sobre padarias, né? Hoje em dia a gente tem um modelo de padaria aqui no Brasil, especificamente em São Paulo e grandes capitais, que é um tipo de negócio que atende a diversos nichos. Então você tem pizza, você tem sushi, você tem várias coisas, né? Como que a confeitaria se encaixa nesse modelo de padaria? Você acha que tem nas padarias tem um profissional especializado em confeitaria para fazer aqueles doces? Até para tirar, a gente, há um tempo atrás, sempre tinha separação, né? Não, porque é doce de padaria, sempre tinha. Era um outro segmento de alimentos, né? Que não é o doce de padaria. Você acha que isso está mudando? Já tem padarias que estão bem especializadas em doces? Olha, pelo menos em São Paulo, boa parte das padarias que eu frequento, que eu gosto de ir, tem já essa parte de confeitaria bem marcada. Algumas não são nem mais denominadas padarias, são boutique de pães. Outro dia eu fui numa padaria no Ipiranga e tinha um chefe francês que estava assinando todos os doces. Ele fez uma consultoria para a padaria, mudou a cara de todos os doces. E a gente via a fila do doce mais cheia que a fila do pão. Eu acho que bons profissionais têm, em padaria principalmente. Eu acho que os profissionais
que já atuam há muito tempo, já têm esse know-how de como fazer, principalmente em relação à quantidade, porque é uma quantidade absurda, coisa de 1 tonelada de chocolate por mês que utiliza. Eles sabem já como fazer, mas às vezes falta aquele toque gourmet, aquele toque de chefe, que eu acho que se tivesse isso, acho que as docerias se uniriam às padarias para formar um lugar único para vender pães e doces, que sempre tem essa coisa de confeitaria e panificação juntos, né? Certo. E César, falando no geral do crescimento que teve na gastronomia brasileira, a gente teve aí diversos chefes que foram para fora do Brasil, divulgaram. Óbvio que, como base, a gente teve o crescimento da gastronomia relacionado aos pratos salgados, né? Hoje em dia, inclusive, com essa base, a gente já tem muito chefe novo aparecendo, criando coisas novas, novas misturas, que inclusive estão sendo bem aceitas pelo consumidor final. Mas qual que foi o posicionamento da confeitaria? Você acha que a confeitaria foi junto ou ainda vai junto com essa expansão da gastronomia no Brasil? Olha, a confeitaria, o que eu percebi que o pessoal chama de confeitaria brasileira, não criticando, mas normalmente assim, são doces que utilizam açaí, cupuaçu, frutas brasileiras, temperos brasileiros. Eu fui dar aula em Miami ano passado e eu percebi que a maior aceitação das pessoas foi por bem casado, por pão de mel, por brigadeiro, quindim, doce de leite feito na panela. Isso teve uma aceitação muito maior do que as frutas brasileiras. Eu acho que daria para investir mais nessas coisas que são nossas, não tanto nas frutas, em fazer uma mistura diferente. Acho que para o público brasileiro que já está tão acostumado com isso, descobrir esses novos sabores é muito interessante. Agora, para quem está lá fora e não conhece, eu acho que é legal levar essas coisas tradicionais que nós temos. Falando algumas coisas mineiras, né? Você falou de lembra de Minas. Ô César, voltando um pouquinho para o assunto dos ingredientes, você acha que os ingredientes que a gente tem aqui no Brasil são bem trabalhados pelos profissionais da área? Ou ainda não? Ainda falta um cuidado maior, um conhecimento maior até em questão da especificidade de cada ingrediente? Como que é isso? Então, Juliana, eu acho que os ingredientes do Brasil, na sua maioria, são muito bons, mas às vezes as pessoas não sabem como utilizar exatamente alguns ingredientes. De uns anos para cá vieram muitas coisas de fora. Então vieram pastas italianas, confeitos belgas, chocolates franceses. E o pessoal utiliza isso onde eles aprenderam. Então utiliza no brigadeiro, utiliza para fazer um bolo. Mas a variedade que isso permite é tão grande, tão abrangente, que falta um pouco dos profissionais de ensino passarem isso também para os alunos. Eu acho que até mesmo o ovo, que é um ingrediente super comum, tem tantos usos na confeitaria quanto na cozinha quente. Eu acho que dá para trabalhar muito essa parte de ingrediente ainda, apesar de alguns não ter a mesma qualidade, infelizmente, dos que a gente encontra lá fora. Perfeito. Está chegando aqui no horário do nosso intervalo. Vou pedir já para o Switcher preparar as fotos que a gente vai passar no próximo bloco. Aqui a gente vai mostrar essas fotos. O César vai explicar um pouco disso que ele faz aqui. Até agora a gente falou sobre essa parte teórica, mas é interessante a gente olhar, você falar exatamente quais são os produtos que você vende ali. E até a gente pode voltar um pouco nessa questão dos ingredientes. Chamar um break rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Ui, venha assistir o
Venha assistir o I, eu vou hipnotizar você. Venha assistir o I na UTV. Os desafios estão em todos os lugares, mas eu enfrento, de cabeça erguida. É no campo que eu mostro o meu melhor, com garra, determinação e trabalho. Adversário, marcação cerrada, driblo todos eles. Nada vai conseguir me parar. E sabe por quê? Porque eu acredito no meu talento. E sempre que entro em campo, jogo pra ganhar. A partida vai começar. Vamos pra cima. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Volta aqui com Cozinha Profissional TV, hoje com a participação do César Yukio, personal chef. Até estava corrigindo aqui, eu falei o primeiro bloco inteiro de forma errada, ele é personal chef e patissier. Né? Isso. Ele estava explicando aqui pra gente a diferença do patissier para a patisserie, né, para a loja mesmo. Antes da gente chamar as fotos para mostrar aqui as criações e os pratos que o chefe oferece, queria perguntar para você, César, como é que você define o segredo ali dessa arte da confeitaria, da patisserie? Como é que você define isso? Qual que é o grande segredo para se ter um bom produto final? Eu acho que, basicamente, é você ser muito preciso, essa precisão de ingredientes é diferente da cozinha quente. Mas, por exemplo, se fala 50 gramas de açúcar, eu não posso colocar 2 xícaras de açúcar achando que vai sair a mesma coisa. E se deu errado, infelizmente, em 90% dos casos é pegar e jogar fora. Né? E também o amor.
né? Fazer tudo isso com amor, fazer com alegria, fazer com sorriso no rosto, eu acho que isso passa pro doce. A gente até comentava aqui, eu vou até me corrigir aqui, que no primeiro bloco eu falei sobre essa questão do açúcar, né? Do açúcar em excesso. Eu falei até que a gente geralmente come o que o mercado oferece, eu tenho costume realmente de comer coisas bem doces, só que conforme o chefe explicou aqui esse trabalho dele, que ele falou que ele usa pouco açúcar, eu estava imaginando realmente que o açúcar, ele, de repente, ele cobre esse gosto, né? O gosto que realmente tem que sentir. Qual tipo de paladar você costuma procurar, né? Já que você trabalha com pouco açúcar ali, qual tipo de paladar que você costuma procurar nos seus pratos? Eu sempre tento focar muito no sabor do próprio ingrediente e no açúcar que esse ingrediente tem a oferecer. Então, por exemplo, se eu vou fazer um bolo de morango, eu quero pegar o morango mais doce possível para poder tirar o açúcar do creme, da cobertura, da massa do bolo. O leite tem já o açúcar do leite, que é a lactose, então eu não preciso colocar tanta sacarose, tanto açúcar de cana para adoçar esse leite, porque ele já tem um certo dulçor. E realmente é você sentir o sabor de cada ingrediente separado na boca e depois tudo junto, que acaba virando uma explosão de sabores na boca. Eu acho que isso é o mais interessante. Você trabalhar com o sabor do próprio ingrediente. César, falando, eu queria até que você explicasse, na verdade é uma dúvida, né? A gente sabe que o nicho de confeitaria é muito difícil de se trabalhar. Você até já comentou um pouquinho, mas eu queria que você falasse um pouco melhor sobre isso. Não sei, parece que as pessoas têm algum receio de trabalhar, porque deve ser bastante frustrante, né? Um bolo, às vezes todo mundo consegue fazer, mas um bolo gostoso, aquele que dá certo, aquele que vira, que as pessoas querem comer, sabe? Eu acho que esse é o mais difícil da profissão. Por que as pessoas têm tanto receio? Por que é um nicho difícil de se trabalhar? Parece que as pessoas fogem, né? Vão para outras áreas e não vão para essa. Então, realmente é por conta dessa questão do medo, né? O medo passa para a comida. Parece que a gente brinca como se fosse um animalzinho. Se tem um cachorro raivoso que você vai lá e tenta brincar com ele e ele sente que você está com medo, ele já pode te atacar. É o que acontece com o doce. Você tem que estar bem seguro. Se você seguir passo a passo da receita, temperatura, tempo, quantidade, a chance de dar errado é mínima. E as pessoas têm um pouco desse receio. Talvez porque mexem muito com a parte de cozinha quente e falam, mas esse daqui não vai dar certo, porque o ovo vai coagular se eu fizer dessa maneira. Eu vou tentar fazer de uma outra. Não, o pessoal sempre tenta adaptar a receita e às vezes é isso que dá errado. Né? Mas na confeitaria, por ser uma arte bem precisa, ou dá certo ou não dá. E às vezes as pessoas desanimam, porque tentou a primeira vez, não deu certo, não sirvo para isso, não vou mais fazer. Eu acho que realmente é persistir. Se não deu certo na primeira, tenta na segunda, na terceira, até atingir a perfeição. E você sempre errou muito, você acha que isso faz parte, né, da vida ali, do trabalho de um chefe? Você costuma errar bastante, até porque você está testando coisas novas. Como é que é esse trabalho? Não, eu já errei muito, ainda erro. Acho que todo mundo erra. É um bolo que eu tento fazer diferente. Sai do forno, ele murcha inteiro. É uma mousse que ela tá linda, no que eu levo para a geladeira, separa a gelatina. É um chocolate que, às vezes, o ambiente não está muito bem refrigerado. Finaliza uma escultura, quando eu vou ver, ela está com mancha. Faz parte da vida. Então, o bom da confeitaria é que sempre dá para recomeçar. A parte de ingredientes não é tão cara quanto da cozinha quente. Existem ingredientes caríssimos, mas você usa tão pouco deles que não vale a pena você querer economizar e falar assim, bom, vamos lá de novo. Tentando e tentando. Mas é aquela história, errando que se aprende, né? A gente tem uma frente de chefes aí que são extremamente perfeccionistas, como é o seu caso, né? Que não admite nem aquele pequeno errinho ali. Às vezes até na decoração não admite o erro, né? Eu vou pedir para o pessoal colocar as fotos aqui, a gente vai falar um pouco sobre os produtos que o chefe desenvolve, né? Já tá lindo, né? A gente, como eu falei, tem esse apelo visual. Esse é um dos bombons que eu mais vendo, é um de caramelo com flor de sal, né? Uma combinação clássica francesa.
Agora que está chegando no Brasil essa mistura de sal com doce, mas é legal que não fique enjoativo. Qual que é o resultado no paladar do sal, né? Aí. Então, ele é legal porque eu só, na verdade, finalizo o bombom com a flor de sal. Então ela mantém a crocância. Então você morde, tem o crocante do chocolate que derrete na boca, o caramelo fluido e a flor de sal que dá aquele crocante quando você morde. Mas a questão da mistura do chocolate com sal não anula nenhum sabor, dá pra... Não, na verdade até intensifica o sabor do caramelo, mas tira o extremo doce dele também. Entendi, perfeito. Passar para a próxima foto. Isso. Essa é uma clássica tartelete com creme pâtissier e frutas vermelhas. Também, de novo, o apelo visual aí, que aquele trabalho ali em cima é feito do quê? Isso, aquele é feito de isomalte, né? É um tipo de açúcar específico que a gente usa mais para decoração, para fazer escultura. Ele dura mais tempo do que uma calda de açúcar normal. Realmente muito bonito, né? Essa é uma tartelete de pêssego com coco. Né? Tem um sabor, são dois sabores que casam muito bem. E para fazer uma brincadeira, a gente fez um coquinho de chocolate para poder relembrar também os ingredientes. Esse é um bombom de maracujá. Na verdade, é um clássico maracujá e chocolate que todo mundo gosta. E a gente vê também essa questão da padronização, né? A gente tem bastante padronização do visual aí. Bem interessante a montagem também. Sempre na hora de montar os bombons eu gosto de, às vezes, até medir com a régua. Eu acho que eu tenho um pouco de toque com isso, eu tenho que ver. Tem que estar tudo perfeitinho. Essa é uma torta mousse de frutas vermelhas com pistache. Macarrão. Olha esse macarrão, a diferença já está com a fruta inteira ali no recheio, né? Isso, esse a gente chama de macarrão gâteau, é um macarrão sobremesa. Né? Então é um creme brulee dentro com framboesa. É mais como uma sobremesa mesmo, não como um docinho. Aí tem os cupcakes que estão falados, né? Isso você chama de cupcake da mesma não, forma, não, né? são os cupcakes. Esse eu fiz para minha linha do Natal do ano passado. Eu vendi cerca de uns 500 cupcakes no Natal. Bastante. Esse é um bolo bem casado de limão siciliano. Né? Então a gente pegou o bem casado docinho, transformou ele num bolo. E eu gosto de colocar o limão ou alguma coisa para cortar aquele doce. Onde que você tem o limão aí? No recheio? No recheio, na massa vão raspas de limão e em cima na calda vai limoncello. Bem interessante. Aqui é um mix de trufas. Então tem desde chá verde com pistache, tem a trufa tradicional, tem a trufa com chá preto e frutas vermelhas. Dá pra brincar bastante. Aquele do meio ali, eu vou até fazer um parênteses, chocolate com menta aquilo, não é? Chocolate com menta. Nossa, isso pra mim é maravilhoso. O que mais que a gente tem aí? E a menta é natural. Né? Então a gente pega a hortelã e faz o recheio. Legal. O outro é de mel com lavanda e o outro era de coco com curry. Só parar um pouco as fotos, mel com lavanda. Lavanda eu não tenho coisas que você explicasse um pouco melhor. Lavanda é a flor que tem, o pessoal também chama de alfazema. Isso com chocolate, você acha que deu isso uma... com chocolate e com mel, chocolate meio amargo sempre. Mas isso dá um sabor diferente, eu acho que os sabores eles se combinam. Né? Até umas combinações, por exemplo, chocolate com azeite, combinações que você até torceria o nariz no começo, mas depois que você prova, você vê que realmente fica bom e combina. Certo, vamos voltar, estava passando uma outra foto ali. Esse foi um ovo de Páscoa que a gente fez para uma gravação para uma emissora de televisão no ano passado. Esses fios, isso é chocolate? Isso é tudo chocolate. Esse deve ser um trabalho bem difícil, né? 100% chocolate. Perfeito. Esse é um entremets, né? O entremets significa entre camadas. Então seria uma torta francesa, uma torta moderna, com várias camadas, com vários recheios, várias texturas, que se juntam numa sobremesa só. Com macarrons. Com os macarrons. Essa foi uma sobremesa empratada, é uma versão desconstruída de uma tarte tatin. Então a gente tem a massa folhada, o creme de amêndoas, a maçã e o caramelo. A gente tem uns pratos de comer com os olhos mesmo, né? Eu teria dó de comer, mas vou passar a próxima.
Esse é um entremeio de maçã caramelada com creme de café. Essa preparação foi feita pelos alunos de uma escola que eu dou aula. Olha que maravilha. Eu tenho muito orgulho de ver quando sai uma coisa perfeita, uma coisa legal, quando eles postam no Facebook, postam no Twitter, me tagueiam e falam, olha, César, deu certo. Acho que pra mim, acho que eu ganho dia com isso. Esse é um naked cake, os famosos bolos pelados, sem cobertura. Esse foi de uma aula que eu dei em Miami no ano passado. E o pessoal ficou enlouquecido, porque até então só conhecia o bolo americano, que é aquela massa mais à base de manteiga, mais seca, com recheio também à base de manteiga. A gente levou um brigadeiro, esse é o bolo cortado. Levou um brigadeiro, fez uma massa bem fofa à base de amêndoa. Eu tenho alunas de Miami que falam que o bolo mais vendido delas são os bolos que elas aprenderam na aula. O apelo visual é bem forte também, né? Não tem como não ficar com vontade de experimentar. E é grande, né? É grande. E esse bolo é um outro naked cake também. Acho que está bastante em moda esse tipo de bolo. Acho que o pessoal cansou um pouco de pasta americana e quer dar um visual mais natural, alguma coisa mais fresca nas festas. E o naked cake traz isso. Os brigadeiros. A gente já passado, já, não passar para a próxima. Esses são os bombons. Essas fotos já são da minha linha de Páscoa desse ano, que a gente vai lançar até semana que vem no máximo. Os macarrons. É uma variedade bastante grande, né, que você trabalha, tem bastante receitas diferentes. Eu sempre trabalho assim, com o que o público quer. Então, se eles querem isso, e eu sei fazer, eu vendo. Eles chegam a fazer pedido para você, encomenda alguma coisa diferente? Às Fazem. vezes você não está acostumado a fazer, mas eles vão lá, César, você consegue fazer isso? Quero isso para minha Páscoa, você dá um jeito e vai lá e faz. A gente sempre tenta. Né? A pior coisa para o cliente é receber um não. Né? Então, mesmo que eu não saiba fazer, eu já te dou a resposta. Vou, pesquiso, tento testar em casa, aí eu falo, não, dá para fazer, ok. E aí eu vou aperfeiçoando cada vez mais. Aí deu certo, aí eu coloco isso em aula, porque o mais legal em dar aula, eu acho que é você aprender e aprender ainda mais ensinando. Perfeito. A gente viu ali outras fotos, não vai dar para a gente comentar sobre todas, até pelo nosso tempo. Vou fazer mais algumas perguntas aqui para o César. César, todas essas pratos, essas receitas que a gente viu aí, tem algumas coisas que não são tão comuns ainda ao paladar do brasileiro, né? Como é que você trabalha para exatamente falar para o seu cliente, prova que é bom? Você tem algum tipo de serviço nesse sentido? Ou você simplesmente consegue inserir ali e depois o resultado é bom? Normalmente, com os clientes eu marco degustação. Marco uma degustação, levo as coisas mais usuais, ou que eles me pedem. Que sempre antes eu passo uma lista para eles escolherem alguns doces que eles querem provar. E eu sempre coloco alguma coisa a mais desses doces de autor, essas coisas diferenciadas. E a degustação, quando eu faço, ela é cobrada, né? E se o cliente fecha, eu desconto esse valor do pedido final. Normalmente eu falo para os clientes, falo assim, olha, você já está pagando pela degustação, então experimenta, você vai gostar. E ele experimenta e realmente gosta. Normalmente os doces da festa que ele tinha imaginado acabam, no final, mudando completamente. Perfeito. Bom, a gente está chegando aqui ao final do programa, mas antes de falar até para o César passar os contatos dele, eu queria eu acho importante a gente mencionar aqui a sua administração de um projeto, que você explicasse. A gente vai até sair um pouco do assunto, mas como eu disse, eu acredito que sempre é interessante a gente abordar. Eu chamo o projeto Superação. O que é esse projeto, César, que você está ali na administração dele também? Então, Thiago, esse projeto surgiu com o nosso TCC da pós-graduação de eventos, que a gente resolveu fazer um evento beneficente, onde a gente ensinaria as pessoas com deficiência intelectual a cozinhar, mas com uma forma de terapia ocupacional. Esse projeto deu tão certo que eu e os meus amigos, a gente resolveu continuar com esse projeto, realmente transformar ele num projeto mesmo. Esse ano a gente está com vários projetos pela frente. Ano passado foi muito legal, a gente se uniu com o Estaleiro Musical do Guarujá, então a gente deu aula de gastronomia para eles, esse ano a gente vai continuar. Tem vários outros projetos pela frente.
Quem quiser curtir a página do projeto no Facebook, acompanhar os nossos projetos, querer ajudar a gente também, acho que é bem legal. Você pode até passar a página aqui pro pessoal. Tá, é facebook.com/projeto superação gastronomia. Ótimo, César. A gente, né, apesar da gente estar falando sobre a parte do negócio do César, é sempre importante a gente também abordar esse tipo de iniciativa, né, que é uma coisa que tem que crescer no Brasil e deve crescer no Brasil. Bom, infelizmente a gente chegou aqui ao final do programa. César, eu queria que você passasse aqui para os nossos espectadores seus contatos, falar sobre os seus serviços, suas considerações finais para o pessoal que está assistindo. Bom, gente, muito obrigado por terem assistido, passar essa 1 hora aqui com a gente. Eu tenho meu site, que é o www.cesaryukio.com.br. Nele vocês têm a minha loja virtual, onde eu tenho videoaulas vendendo. Mais pra frente a gente vai ter apostilas para quem quer ter aula comigo e é fora de São Paulo. Tem minha agenda de cursos pelo Brasil todo, fora do Brasil. Tem também todos os produtos para quem gostou e quiser comprar também. E tem meu Facebook, que é facebook.com/cesaryukio. Meu Instagram, que é @cesaryukio. Eu sempre vou postando as coisas lá, dá para vocês babarem um pouquinho do outro lado da tela. Perfeito. Então eu vou ser um desses que vou estar do outro lado da tela olhando aqui. Juliana? Sem dúvida, né, Thiago? César, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, parabéns pelo seu trabalho. Lembrando nossas redes sociais, o Twitter é @cpfoodservice, o Facebook é /revista Cozinha Profissional, nosso e-mail é redacal@cozinhaprofissional.com.br. Lembrando que o nosso programa fica também no nosso site, que é www.cozinhaprofissional.com.br. Então, se você perdeu o programa, pegou ele pela metade, logo, após a gente terminar aqui o programa, a gente já vai subir ele no site, vocês podem conferir o programa inteiro. E qualquer dúvida, qualquer sugestão que vocês tiverem, vocês podem mandar no redacal@cozinhaprofissional.com.br. Muito obrigada e até o próximo programa. Perfeito, Juliana. Obrigado. Obrigado ao César, obrigado a vocês pela audiência. E lembrar que a última vez que a edição atual da Cozinha Profissional já está disponível no nosso site, que é uma edição especial do anuário, como eu mencionei aqui no começo do programa, uma edição na qual você vai tem o guia do setor, com fornecedores de alimentos, de equipamentos, serviços, e tem matérias sobre o mercado para você entender melhor os bastidores do food service, né? Faturamento, quantidade de colaborador, perspectiva de investimento. A gente tem também dados sobre investimento em 2013, que a gente teve aí uma leve retração da economia, mas que aparentemente não impactou tanto assim no setor. Tem até coisas interessantes para você conseguir reduzir o turnover do seu estabelecimento ali, da sua equipe. Então, por exemplo, você vai saber quais são os motivos da insatisfação dos colaboradores dos restaurantes. Enfim, tá bem interessante. Dá uma olhada lá no cozinhaprofissional.com.br. Qualquer dúvida, inclusive sobre o programa de hoje, pode falar com o nosso convidado, como ele passou os contatos aqui, ou pode falar com a gente, que a gente repassa para ele. Muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima segunda-feira.